Livro de Jó, capítulo de número 4. Livro de Jó, capítulo 4. Versículo 1. Jó, para quem tiver com dificuldade de encontrar, ele vem antes de Salmos. É um livro que está no lado de Salmos. Jó capítulo 4, versículo 1 a seguir. A palavra de Deus diz assim: Então respondeu Elifaz o temanita e disse: sem intentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura não era o seu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente, que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Vamos dar um salto para o versículo 15, que diz assim: Então o Espírito passou por diante de mim e fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Vamos orar. Feche os teus olhos. Senhor, fala conosco nesta noite. Revela, Senhor, a tua palavra. Nós estamos aqui juntos, reunidos, congregados, precisando ouvir tua voz. Graças te damos, ó Pai. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, amém? Graças a Deus. Hoje eu quero falar do capítulo 4 de Jó. Eu falei nos últimos dias do capítulo 1, capítulo 2. Eu falei sobre a retidão de Jó. Falei das duas provações de Jó e as divisões das provações de Jó. Foi muito bom o culto da quinta, como também da terça. O capítulo 3 de Jó, eu pulei. Eu falei do 1, do 2 e do 3 eu pulei. Mas o 3 ele é muito sincero. Porque o capítulo 3, nós temos um desabafo de Jó. Jó, ele rasga o seu coração perante Deus. Tudo que aconteceu com ele suporta, mas todos nós temos um limite. Quem concorda, diga amém. Capítulo 1 de Jó, que foi a primeira aprovação, Jó perdeu, em primeiro lugar, todos os seus bens. Ele, que era um dos homens mais ricos do Oriente, perdeu tudo, de um instante para o outro. Perdeu todos os seus filhos. Ele tinha 3 filhos, 4 filhos, melhor dizendo, e 3 filhas. Ele perde os seus 7 filhos, em um momento só. Ele resiste isso. Capítulo 2, Jó perdeu a sua saúde. Ele fica enfermo do alto da cabeça até as plantas dos pés. Ele se coçava com um caco de telha. E ele perde o apoio familiar. Ele perde o apoio da sua esposa, no momento que ele mais precisava dela. Ela olha para ele e fala assim: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele responde: mas você fala que é uma louca. Aceitamos o bem de Deus e não aceitaremos o mal. Nu eu vim para esse mundo e nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. E no capítulo 3, o capítulo 2 termina dizendo que ele não pega contra Deus com as suas palavras, com seus lábios. Só que no capítulo 3, Jó desaba.
E a grande frase do capítulo 3 é a seguinte: o que eu temia me sobreveio. O que eu mais temia, o que eu mais receava, me sobreveio. Aconteceu o que eu temia. Jó, ele chega no seu limite e ele amaldiçoa o seu dia de nascimento. Ele chega no seu limite e ele fala: que hora que eu fui nascer, eu preferiria nem ter nascido. Olha a minha luta, olha a minha situação. E ele começa a se lamentar, e ele começa a se deprimir. E não por acaso. O que Jó fala no capítulo 3, a tristeza, a angústia que é citada no capítulo 3, ela não é por acaso, ela é justificável. Sabe quando você conversa com alguém que perde algo, que sofreu uma paulada da vida, e você conversa com a pessoa, e a pessoa fala algo, e você fala assim: deixa a pessoa, ela tem que desabafar. É difícil. E você se põe no lugar da pessoa e você não acha ruim. Por quê? Porque você entende, é justificável. Perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o filho, perdeu o amigo, perdeu. Você fala assim, tem que entender. Então o que Jó fala no capítulo 3, a angústia que ele fala, é compreensível. Por quê? Porque ele chegou no fundo do poço. Em pouco tempo, por mais que a Bíblia não fale tempos, parece que foi pouco tempo, dá uma impressão que foi uma coisa atrás da outra, sabe, uma pancada atrás da outra, você nem levanta de uma, pá, vem outra. Eu imagino que foi assim com Jó. Mas Jó, ele faz esse desabafo, e aí começa a aparecer na cena agora os seus amigos. E quem eram os amigos de Jó? O livro cita 3, depois cita um quarto. Elifaz, Bildade, Zofar, depois mostra um tal de Eliú. Esse Elifaz Temanita, que era a região de onde ele vinha, ele faz um discurso no capítulo 4. Então o capítulo 4 não é Deus falando, não é Jó falando, não é mulher de Jó falando, não é Satanás falando. Quem fala no capítulo 4 é o amigo dele, Elifaz. E a minha pregação hoje é sobre esse capítulo 4, as palavras de Elifaz. Eu falei no domingo, lembro muito bem do que eu disse, que o livro de Jó é difícil, ele é complexo. Porque no livro de Jó, a gente encontra uma fala, escuta isso, senão você não entende o restante. Nós ouvimos uma fala, nós lemos uma fala no capítulo 4, a gente lê os amigos de Jó falando algo que não é verdade. Porque no capítulo 4, eles colocam 2 argumentos aqui. Quantos argumentos eu disse? 2 argumentos. Eles falam esses argumentos em nome de Deus, mas não significa que esses argumentos eram verdadeiros e vinham de Deus. Olha que interessante o livro de Jó. Por isso que tem que ler com cuidado. O primeiro argumento que eles colocam aqui é o seguinte argumento que Elifaz coloca para Jó: Jó, você sabe que o justo, ele prospera. O justo prospera e o transgressor, ele sempre sofre. São os amigos de Jó falando. Isso não é Deus falando. Quem entendeu, diga amém. Vou repetir a ideia. O justo sempre prospera. Isso é verdade? Justo sempre, a pessoa que é justa, a pessoa que é correta, ela sempre prospera? Necessariamente? Não é verdadeiro isso. E a segunda fala que eles falam, o segundo argumento que eles falam, ainda nessa ideia, é o seguinte argumento:
ele sofre, sempre sofre. Não é verdade. Quando você lê o último capítulo de Jó 42, Deus fala: os seus amigos falaram muita besteira, Jó. Deus não fala essas palavras, né? Mas é isso que Deus está dizendo no final. Seus amigos disseram coisas que não tinham nada a ver. E a primeira coisa que não tem nada a ver que eles estão dizendo é isso. Porque Jó era um homem justo, Jó era um homem de Deus, Jó era um homem reto, e Jó não estava prosperando, pelo contrário, ele estava perdendo. Jó era um homem de Deus, ele não era um transgressor. E por que ele estava sofrendo? Então percebe que o que Jó está passando, ele faz, olha para ele e fala assim: Jó, você está passando por isso porque tem alguma coisa errada na tua vida. Jó, você está passando por isso porque você fez algo errado. Porque quem é justo vai para frente a vida. E Jó ouve essas acusações, Jó ouve esses argumentos, que eram argumentos que na mentalidade de um judeu até fazia sentido, mas Jó não entendeu isso, porque Jó sabia do seu caráter. Quem disse que homem de Deus, que mulher de Deus, que pessoa de caráter não passa por adversidade, não passa por afrontas, não passa por dias difíceis, não passa por desafios? Tem pastores, tem pastoras passando por dias difíceis, tem igrejas até fechando, queridos, para igrejas que pagam aluguel não estão conseguindo pagar os seus compromissos. Tem pessoas de Deus passando pela enfermidade do Covid, por outra enfermidade. Queridos, não importa se o homem é justo ou não é justo, nós passamos por todas as situações da vida. Aleluia! Você lê Eclesiastes vai combater essa ideia, porque Eclesiastes vai dizer que o sol, ele nasce para o bom e para o ruim, para o justo e para o injusto, para o certo e para o ímpio. Por isso talvez hoje você olha para a tua vida e você tem se perguntado: será que tem alguma coisa errada? Será que eu estou errado, pastor? Será que eu estou na direção errada? Será que é de Deus mesmo estar aqui? Será que é de Deus mesmo eu fazer a obra dele? Será que é de Deus mesmo eu estar na presença dele? Olha como a minha vida está difícil. Deixa eu te falar uma coisa: Deus está contigo, ele tem uma obra na tua vida. Se está difícil, continue com Deus e ele vai te ajudar a sair dessa fase. Aleluia! Você pode glorificar e exaltar o Senhor por isso. Aleluia! Glória a Deus. O segundo argumento que eles usam aqui, que ele usa, também é um argumento que não é verdadeiro. Ele diz que pobreza e sofrimento é resultado de pecado. Pobreza e sofrimento, resultado de pecado. Será que toda a pobreza do mundo é resultado de pecado, irmãos? É pecado ser pobre? Misericórdia, só tem pecador então do meu lado. Mas é isso que eles estão dizendo, que é pecado. Que é pecado a pessoa passar por pobreza. Que o pecado que a pobreza e sofrimento é o resultado de um pecado oculto. E nós sofremos às vezes não por consequência do nosso pecado. Existem várias razões, não é minha intenção pregar isso aqui agora, mas existem várias razões que justificam o sofrimento. O sofrimento como um aprendizado de Deus. Deus pode nos ensinar pelo sofrimento. Um sofrimento para Deus nos lapidar, moldar o nosso caráter. Eu acredito nisso. Acredito também que o pecado também pode trazer sofrimento. Acredito nisso. Mas nem todo sofrimento é razão de pecado. Nem todo sofrimento. E quando eles acusam Jó dessa maneira, eu li esse capítulo 4 e eu pude compreender algumas razões que nós precisamos, alguns posicionamentos que nós precisamos ter
na hora da luta. Porque Jó já estava na dificuldade. Quem entendeu, diga amém. E ele faz, que era amigo, chega para ele, fala isso para ele. Você sabe que uma palavra, ou ela levanta, ou ela derruba. Fala para o seu irmão do lado, as tuas palavras, elas precisam levantar. Precisam levantar. Mas pode derrubar. Palavra pode derrubar e você pode desanimar a pessoa, você pode derrubar, você pode matar a pessoa de vez, ou você pode levantar a pessoa desanimada. Elifaz chegou para Jó, e as palavras que Elifaz trouxe para Jó não foram palavras para levantar Jó. Não foram palavras para levantar Jó. E eu fiquei hoje pensando nisso o dia todo. Porque agora em março vai completar 1 ano que a gente está nesse negócio chamado pandemia. E só Deus sabe o que eu passei, o que você passou, o que essa igreja passou. Quem concorda, diga amém. Só Deus sabe. E as consequências e tudo que tinha acontecido. E meu Deus. E esse Elifaz chega para Jó. E Elifaz chega bem vestido. Elifaz chega perfumado. Elifaz chega com o seu carro. Tem isso na Bíblia, pastor? Não, estou só ilustrando. Ele chega bem. E ele olha para Jó e fala assim: Jó, você tá mal, cara. Você deve ter feito alguma coisa de errado para Deus. Para Deus estar te castigando desse jeito. Deus está descendo a lenha, a madeira em você, rapaz. E Jó ouve tudo aquilo. E eu tirei algumas lições importantes. Primeiro, nem todo conselho que você ouve vem de Deus. Fala para quem está ao seu lado, diga assim: nem todo conselho que nós ouvimos vem de Deus. Queridos, pode ser que alguém chegue para você e te dê um conselho e seja o próprio diabo usando a boca dessa pessoa. Eu no teu lugar eu faria isso. Eu no teu lugar eu faria assim. Eu no teu lugar eu tomaria essa atitude. Nem sempre essa palavra ela é de Deus. Porque se eu fosse você, porque se eu tivesse ouvido isso, porque se isso tivesse acontecido comigo, porque se isso fosse no meu casamento, porque se a minha esposa, porque se o meu esposo, porque se fosse um filho meu, porque se fosse lá onde eu trabalho, nem sempre essa palavra que você ouve, ela deve ser considerada. Nem sempre essa